Oi pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o mestrando Kleber Ramos e hoje estou aqui com a minha colega. Oi pessoal, meu nome é Brenda Pontes, sou mestranda aqui e vamos iniciar o nosso podcast. Tudo bom, Kleber? Tudo jóia. Vamos conversar um pouquinho sobre as nossas propostas, que ajuda a enfrentar o afastamento e a indisciplina nas aulas de educação física, certo? Cada um de nós escolheu um grupo de perguntas, certo? E vamos compartilhar um pouco do que lemos, estudamos e vivenciamos. Eu vou dar início, certo? A minha parte, escolhi o grupo 3, foi um artigo do Molina, certo? A construção da autonomia nas aulas de educação física, aplicação e avaliação de uma proposta pedagógica, certo? Foram os autores Flaviana Félix Molina, Elizabeth dos Santos Freire e Maria Luzia de Jesus Miranda. Foi uma publicação em 2015. Qual foi o objetivo desse artigo? O estudo analisou a aplicação de uma proposta pedagógica para estimular a autonomia dos estudantes das aulas de educação física, além de investigar as percepções da professora e dos alunos sobre essa experiência, certo? O texto ele fala um pouco sobre a autonomia, como ela é entendida como a capacidade de reflexão crítica, diálogo e tomada de decisões responsáveis. Tradicionalmente, as aulas de educação física baseiam-se em heteronomia, normas impostas, o que limita o desenvolvimento da autonomia. Programas como o TPRSR e o Sport Education destacam a importância da autonomia e da responsabilidade social do esporte. A metodologia foi uma professora e 56 alunos do 6º ano do ensino fundamental de 10 a 12 anos em uma escola privada de São Paulo. Esses foram os participantes. Foi uma duração de 5 meses, o artigo falou sobre 5 meses. Os instrumentos utilizados foram a observação participante, questionário aos alunos e entrevista com a professora. A análise foi uma análise de conteúdo para interpretar os dados coletados. A proposta pedagógica foi em 3 pilares. A construção coletiva de regras, onde os alunos criaram um painel de regras para as aulas, debatendo e justificando cada norma, o que promoveu reflexão sobre convivência e responsabilidade. Teve o farol da educação física, um mural com bilhetes, críticas, propostas e felicitações, incentivou a expressão dos alunos e o diálogo sobre comportamentos e valores, estimula ao diálogo, discussões sobre conflitos e decisões coletivas como forma de equipes foram realizadas para exercitar a competência e diálogo e empatia. Eu vi, no artigo tem pontos positivos. Os alunos demonstraram maior engajamento na reflexão crítica e no cumprimento das regras que eles mesmos criaram. Melhorar o relacionamento entre os estudantes e a resolução dos conflitos. Alguns alunos relataram aplicar os aprendizados em outros contextos, isso é interessante, como em casa ou em outras disciplinas. Houve desafios. Um dos desafios, dificuldade da professora em controlar a ansiedade e evitar posturas autoritárias dos alunos. Expectativas irreais sobre mudanças comportamentais rápidas, esperança de que rapidamente os alunos mudassem seu comportamento, não foi atingido. E participação desigual dos alunos, com alguns mais ativos e outros reticentes. Quer dizer, como nós vivemos hoje na educação física, né? Alguns participam, outros não querem participar. Concluindo, a proposta mostrou-se eficaz ao estimular elementos-chave da autonomia, reflexão, diálogo, sugestão. Isso é importante que seja colocado na nossa educação física, na minha escola. Eu preciso muito trazer os alunos para dentro da educação física, que hoje eu tenho muito afastamento. Os alunos não querem participar, principalmente as meninas. Mas destacou a complexidade de implementar práticas pedagógicas, que dependem da mudança de hábitos arraigados. Aquela mudança, eu tento tirar, quando esse menino sai do ensino fundamental, ou a ideia do rola-bola, só jogar a bola e não querer fazer uma outra atividade. A professora reconheceu a necessidade de ajustes. Claro, devemos ajustar todos os níveis. O estudo reforça a importância de continuar pesquisando formas de superar desafios na promoção da autonomia, certo? É muito importante nós mudarmos a autonomia. Nós temos que ter essa autonomia, de mudar
a ideia de como é a educação física dentro da escola, que às vezes ainda a própria direção da escola não permite tantas mudanças, e nem os alunos. Eu, particularmente, gostei muito da metodologia, tenho interesse, sim, em aplicar na minha escola, certo? Eu acho interessante, sim, levar para dentro da minha escola e vou tentar implementar esse método a partir do início desse mês agora, que nós vamos entrar. Vamos fazer esse teste para ver se está tudo certo e tentar ver isso, certo? Eu vi um pequeno ponto aí em relação ao farol da educação física. Eu fiquei um pouquinho assim com relação à utilização das cores, né? Verde, amarelo e vermelho, principalmente o vermelho, que às vezes os alunos não estão tão maduros em dar suas críticas. O medo é esse, é que ele vá fazer críticas que não sejam tão pertinentes à educação física, certo? Sim, perfeito. Maravilha, professor. Obrigado. Então, eu fiquei com o artigo O Jogo nas aulas de educação física e suas implicações no desenvolvimento moral. Então, esse artigo, ele busca investigar o desenvolvimento dos jogos nas aulas de educação física, especialmente nas turmas de 5º ano do ensino fundamental. Esse artigo ele foi produzido em Valinhos, de São Paulo, e as suas contribuições vêm de cunho pensando no desenvolvimento da moralidade dos alunos dentro do desenvolvimento dos jogos nas aulas de educação física. Então foi realizada uma pesquisa qualitativa, certo? Onde foi observado 6 aulas de educação física, onde foi observado que os jogos eles trazem um trabalho de enfoque diferente, certo? Então os professores eles lidam com as regras, certo? De forma diretiva e uma exposição não tão aberta assim para que os alunos eles possam fazer suas intervenções, né? No caso das aulas abertas. Então a gente não vê tanto isso dentro do artigo, né? Do que foi pesquisado. Então foram feitas intervenções, certo? E dentro dessas intervenções se observou que não houve tanto aproveitamento das oportunidades de estímulo de desenvolvimento moral, justamente por essa rigidez que acontece dentro das aulas. E aí foi considerado que os jogos eles são tratados nas aulas e esses jogos não trazem tanta oportunidade no desenvolvimento moral dos alunos, né? E aí é visto dentro do artigo que muitos alunos eles se desestimulam das aulas de educação física por serem menos habilidosos. Mesmo que a gente traga uma prática mais cooperativa, onde todos os alunos eles buscam o mesmo objetivo, aqueles alunos mais habilidosos, eles tentam minimizar o trabalho daqueles alunos menos habilidosos, aqueles alunos mais habilidosos, tentam minimizar o trabalho daqueles alunos menos habilidosos e fazer tanto a parte dele quanto a parte desse aluno menos habilidoso. Então esse aluno menos habilidoso ele acaba sendo desestimulado e pede para sair da aula, principalmente da aula prática, e ficar só observando o que está sendo desenvolvido. Além disso, né, a gente observa outros entraves dentro das aulas de educação física, quando a gente pensa que a aula de educação física, infelizmente, ela ainda é vista muito como lazer, porque durante todo o processo da educação física na escola, os alunos não tiveram esse processo de desenvolvimento para chegar
até onde eles estão agora. Eu sou professora do estado, do município. No estado, eu dou aula desde o 7º ano do ensino fundamental até o ensino médio. E aí, dentro do ensino médio, eu já tive uma conversa com os meus alunos sobre isso, que é a seguinte questão. Todos os anos anteriores, os alunos eles tinham apenas o rola-bola. Então, eles nunca tiveram realmente o conteúdo da educação física dentro das aulas de educação física. Então, eu não posso chegar já cobrando aos alunos que eles tenham uma afinidade pelos conteúdos ou saibam os conteúdos que estão sendo dados, né? Pensando aí nessa questão que nunca houve, na verdade, um conteúdo realmente dado, e sim um rola-bola. Entendeu? Então, o que é que acontece? Como é que eu vou cobrar do meu aluno algo que ele nunca vivenciou, né? Então, a gente tem um estranhamento, por exemplo, no conteúdo dança, que eu fui dar, foi o maior estranhamento que eu já pude presenciar nas minhas vivências, porque os alunos, eles nunca tiveram o conteúdo dança, desde o ensino fundamental, porque apenas era o rola-bola. Então, dentro das aulas de educação física, eu tive que fazer algumas adequações, adaptações, né? Onde eu primeiro tive que trabalhar atividades de consciência corporal e mostrar para os alunos que dentro do conceito de dança está, né, que um dos benefícios da dança é que a gente consegue adquirir consciência corporal. E a partir de atividades de consciência corporal, eu consegui introduzir os alunos dentro do conteúdo dança. E eu tive essa conversa com os meus alunos sobre o estranhamento. Então, se a dança fosse comum na escola, quando eu estivesse dando aula do conteúdo dança, não seria um estranhamento para eles fazerem, né, as aulas práticas que eu pensava em propor para eles dentro do conteúdo. Então, além disso, eu preciso fazer alguns outros acordos. Que eu tenho aula, as minhas aulas são 50 minutos, eu entro em acordo com os alunos em que eu dou 40 minutos de aula e os 10 minutos finais eu dou para eles ficarem livres, como se fosse um momento de lazer, que é o que eles estavam acostumados. Então, eu só estou há 3 meses na escola e eu busco desenvolver essa estratégia até o momento em que eu já não precise mais dar esses 10 minutos livres para que eles consigam estarem presentes na minha aula de educação física. Então, hoje em dia, eu preciso ter esses acordos para ter eles dentro da aula de educação física. Mas eu percebo também que, quando eles começam a ter essas vivências diferentes dos outros conteúdos, dança, esporte de aventura na natureza, esporte de aventura urbano, ginástica de conscientização corporal, ginástica de condicionamento físico e os outros conteúdos que a educação física ela propõe, eu começo a perceber que, com a vivência, muitas das vezes eles até esquecem desses 10 minutos que a gente combina e acaba que eu dou a aula inteira, os 50 minutos inteiros. Né? Uma pergunta, professora. Você acha que essa estratégia desse artigo funcionaria na sua escola, onde você vê essas dificuldades? Você implantaria esse artigo, essa estratégia, na sua escola? No caso, o seu artigo, né, professor? Não, no seu, do que você está analisando. O meu artigo, ele na verdade é uma investigação, né? Uhum. Assim, ele não propõe algo. Na verdade, ele tenta entender se o jogo, dentro das aulas de educação física, tem implicações no desenvolvimento moral. E aí, o que é que a gente percebe, né? Dentro do artigo? Que mesmo com as aulas cooperativas, a gente percebe que alguns alunos, eles são excluídos e, consequentemente, não querem participar da aula. Exatamente. Porque, na verdade, os professores, eles não fazem nenhuma intervenção para que isso não aconteça. Então, nesse artigo aqui de Alessandra Caetano, da Universidade Estadual de Campinas, a gente percebe que é possível que o jogo ele traga implicações no desenvolvimento moral. Mas, para isso, a gente precisa buscar estratégias onde esse jogo ele possa trazer esse desenvolvimento moral. E não apenas colocar um jogo cooperativo, por exemplo. Né? Então, como esse jogo cooperativo ele pode desenvolver a moralidade dos alunos? Pensando em que eles tenham um pertencimento desse conteúdo e que eles se sintam, que faça sentido e que tenha significado esses conteúdos de educação física na vida desses alunos. Então, quando os alunos eles começam a pertencer a esses conteúdos de educação física, através do sentido que esse conteúdo traz e através do significado que esse conteúdo tem na vida extra-escola, nas aulas de educação física, né, os alunos começam a se sentir pertencentes a esse conteúdo e, consequentemente, todos eles conseguem estar dentro das aulas e não com essas evasões que a gente vê no sentido de não querer participar da aula de educação física. Isso mesmo, professor. Então, eu também trago conteúdos transversais, como consciência de classe,
né? Como questões de... a questão da mulher no esporte, a questão da mulher nas aulas de educação física, né? O quanto a educação física se modificou, né? Então, tudo isso eu tento trazer pensando na realidade dos alunos. Então, eu percebo que eu tenho uma realidade diferente da sua, quando você fala que as meninas elas não participam tanto das aulas. Exatamente. Na verdade, aqui não. Elas participam mais, né? Aqui todos eles querem participar, só que o que a gente tem de entrave aqui é que antes os meninos jogavam futsal e as meninas ficavam fazendo qualquer outro tipo de atividade. Então, quando eu cheguei, eu disse que eu sou uma mulher que gosta de futsal e que todos iam poder fazer qualquer atividade que fosse proposta. Então, assim, eu tento também fazer essa reflexão nos alunos e sensibilizar eles que a educação física não é rolar bola. Que nós temos conteúdos, que esses conteúdos eles precisam ser dados, assim como são dados os conteúdos nas outras disciplinas. Então, hoje a gente já tem uma sensibilidade maior com relação a isso e a evasão nas aulas de educação física são pouquíssimos e esses poucos que não querem participar da aula prática, principalmente da educação física, eu tento, né? E aí eu entrei em um acordo com a coordenação para que essas pessoas elas façam relatórios sobre a aula, porque ali eles estão aprendendo sobre o que está sendo dado ali naquela aula prática. Até para que eles possam entender que a aula prática não é um divertimento. É uma forma diferente de dar aquele conteúdo que está sendo ministrado. Diferente dos outros, né? Das outras disciplinas. Excelente percepção do seu trabalho aí, tá? Pronto, eu já vejo meu artigo de Molina, que é a estratégia do artigo Molina, eu vejo da seguinte forma. Eu acho que a estratégia funcionaria na minha escola. Eu acredito que sim, funcionaria. Como eu trabalho em uma escola em tempo integral, tem uma boa estrutura, uma quadra coberta, né? Isso já favorece a implementação de algumas propostas mais reflexivas e participativas dos alunos, né? Mas, mesmo assim, eu enfrento casos de afastamento, professor, e comportamento disperso, que é aquele aluno que você está explicando, ele está conversando com outro colega ou está olhando para outro local. Sim. Né? E isso, quando você termina de explicar, que ele volta a atenção para a aula, ele pergunta, é para fazer o quê? Professor, o que foi que você pediu para fazer? Então, ainda tem essas dispensas muito grandes ainda, né? A ideia de criar um painel de regras junto a eles, valorizando o diálogo e a escuta, é muito coerente, certo? Sim. Eu vejo uma forma que dá para se fazer e em termos de participação dos alunos, né? Além disso, a estratégia com o farol poderia trazer à tona questões que muitas vezes passam despercebidas por nós, professores, né? Ajudando a trabalhar aspectos mais como empatia, respeito e cooperação. Às vezes ele tem vergonha de dizer ao professor que não quer participar porque não sabe correr, não sabe jogar bola, não se sentiu constrangido em outro período onde os colegas riram dele, criou aquele trauma, né? E o farol fica interessante dele ter novas ideias, coloca lá observações, críticas, não faz por causa disso. Um pouco aí, causa um pouco de medo, certo? Mas é interessante, né? Poderia trazer à tona questões mais perceptivas, certo? Para ajudar o nosso trabalho. Claro, que toda proposta exige uma adaptação. Nós temos que ter um tempo maior de adaptação, para que esses meninos façam parte também da aula prática, né? Isso. E acabe aquela ideia de que a aula de educação física é só para jogar bola. Não tenha conteúdo. Isso. Não trabalhe o corpo, a mente, né? Faça só jogar bola e fique satisfeito por isso. Nos alunos que não participam, que uma parte deles tem problemas físicos, cardíacos e tudo, todos estão com atestados médicos, eles permanecem na quadra e fazem atividades escritas na quadra. Alguns é um relatório em relação à aula e outros é uma atividade relacionada ao conteúdo que envolve também a aula prática, né? Que é a leitura de um texto e algumas respostas que eles vão tirar do texto. Aí depois eles me entregam e é feita a avaliação, eu faço um visto e ao final é computada a presença deles, né? É bem interessante. Eu teria, assim, como aplicar essa estratégia na minha realidade, né? Eu vou aplicar agora, tentar aplicar nesse próximo semestre para ver se daria certo. Maravilha. Outra coisa, professora. Sim. A sua estratégia também é bem interessante aí na sua escola, viu? Parabéns também, viu? Muito obrigada, querido. Então, nós vamos isso. encerrar por aqui o nosso podcast, certo? Quero agradecer a participação da nossa colega. Eu que agradeço. E nós estamos aí. Nós nos encontramos no dia 24, 25, se Deus quiser, desse mês, em Natal. Valeu, professor. Tchau, tchau. Tchau, tchau.